maratona de audiovisual produzindo e dirigindo filmes autorais, uma iniciativa da EBAC. Hoje a gente vai falar sobre a criação de animações e efeitos especiais. Então eu vou estar aqui sempre em contato com vocês no chat, tá? Durante todo o evento. E aí quero que vocês aproveitem, por favor, e digam se estão ouvindo, se está tudo certinho. Boa noite, Rodrigo. Podem falar também de que estado ou cidade vocês estão nos assistindo. E se vocês já atuam na área ou estão pensando em começar uma nova carreira, migrando para a questão de pós-produção, que é muito legal. Fabrício de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Legal, boa noite, Kelvin. Bacana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Kimberly estava ontem com a gente também. Acho que hoje o nosso áudio está melhor, né? Legal, que bom que vocês voltaram. Bacana. Então, para quem estava aqui ontem já sabe, mas quem chegou hoje, eu vou explicar rapidinho como é que funciona. Vocês podem mandar, então, comentários e perguntas para o nosso convidado aqui pelo chat, tá? Então, se vocês forem mandar uma pergunta, eu peço que vocês, por favor, cliquem no botãozinho de interrogação que tem em cima da janelinha que você escreve a pergunta, porque assim eu consigo destacar e passar ela para o nosso convidado, tá certo? E ela fica destacada aqui na nossa apresentação. Boa noite, Rafaela, Porto Alegre. Olha só, Cristina França de Goiânia. Legal, Pernambuco. Fabrício trabalha com vídeos de evento social e institucional. Legal. Espero que o evento de hoje possa ajudar bastante vocês a pensar nessa carreira. Guilherme do Rio, seja bem-vindo. Maravilha. Bom, gente, como vocês já sabem também, quem estava aqui ontem, cada dia da nossa maratona a gente tem uma oferta exclusiva para quem está aqui acompanhando a gente. Mais tarde eu vou dar aquelas dicas, vou explicar melhor, mas se você ficou curioso ou curiosa, é só dar um clique aqui em cima, nesse botão, e aí você já vai saber qual que é a oferta especial, imperdível, no nosso curso de After Effects, tá certo? O curso é da EBAC, e a EBAC é uma escola de arte e tecnologia que é baseada aqui em São Paulo e oferece cursos de especialização, iniciação e bacharelado nos formatos presencial, online e híbrido também. E 90% dos projetos desenvolvidos pelos alunos e alunas dos nossos cursos, eles são sempre baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC. A EBAC tem parceria com mais de 40 empresas no mercado, e todas elas passam suas necessidades e até problemas para que a gente trabalhe com os nossos alunos e alunas a partir de aspectos reais do mercado, tá? E 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente sobre After Effects, que vai ser o nosso tema de hoje. Então, além da grande qualidade dos professores, como eu já falei, né, a gente oferece cursos que têm um conteúdo sempre aprofundado e os módulos são focados sempre no trabalho prático. A cada módulo você sempre vai ter uma atividade para desenvolver. E no curso online de Adobe After Effects, do zero ao Pro, você vai aprender a dominar os recursos do software para trabalhar com a principal ferramenta de pós-produção no mercado, certo? E também vai ter a oportunidade de conseguir uma colocação profissional na indústria cinematográfica, no mercado publicitário, TV, mídias sociais, YouTube, games e muito mais. E você aprende tudo isso com o Luiz Lima, que é o nosso convidado de hoje. O Luiz, ele é Adobe Certified Expert e tutor na EBAC. Ele é designer gráfico e professor há 10 anos com certificado em Photoshop e After Effects. O Luiz ensina também computação gráfica e animação, é especialista em pós-produção para audiovisual, desenvolvedor de front-end e cria conteúdos no segmento de jogos em um canal na plataforma Twitch. Maravilha, né? Então, para falar hoje sobre a criação de animações e efeitos especiais, o nosso convidado é o próprio Luiz. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar Olá, nosso Lucas. convite. Boa Tudo noite, bem? cara. É um prazer imenso meu estar aqui, poder falar um pouco mais sobre essa carreira que vem crescendo bastante. Cada vez mais a gente consegue ver a necessidade de quem está trabalhando em casa conseguir mexer com vídeo e com certeza vai auxiliar aqueles que menos esperam. Você é dentista e você acha que nunca usaria isso e você vai acabar usando porque você precisa entender um pouco de vídeo, já que você tem que atingir mais pessoas cada dia mais.
Com certeza. Então, se tiver algum dentista aí hoje na plateia, fica ligado ou ligada, e é isso. E um Então, alô a todos que estão aí, tá? maravilha. Então, eu tenho aqui algumas perguntas para o Luiz, que a gente já conversou, mas eu também vou ler todas as perguntas que vocês mandarem aqui no chat, tá? Então, só lembrem do ponto de interrogação, beleza? Olha, o Ibni Martins fez uma pergunta que acho que é para mim, né? Só ficou sabendo do webinar hoje? Sim, você consegue assistir as aulas passadas no nosso canal do YouTube. Eu vou colocar o link aqui no chat. A gente tem uma playlist das maratonas, então você vai ter acesso ao primeiro dia, ao segundo dia e ao terceiro dia. Todos os webinars que a EBAC faz estão disponíveis no nosso canal do YouTube, tá? Vocês podem ter acesso a tudo, todo esse conteúdo. Então, beleza, vamos lá. Luiz, conta um pouquinho pra gente como que é a sua experiência no campo da animação e da pós-produção de filmes. Então, Lucas, antes de eu começar falando isso, só queria avisar para quem está vendo o webinar que às vezes eu vou estar olhando para o lado porque eu estou lendo a pergunta de vocês e meu webcam fica muito para frente. E aí é estranho, porque parece que eu estou olhando para outro canto, mas não é. Eu estou prestando atenção em tudo que vocês estão perguntando aí, tá certo? Essa Maravilha. carreira de vídeo, né, e pós-produção, ela é uma carreira bem ampla. E eu me especializei muito na parte de aula, né? Eu comecei lecionando muito cedo. Como eu comecei lecionando muito cedo, e eu tenho um prazer enorme por lecionar, eu acho que uma das principais coisas que a gente faz como ser humano é passar adiante o que a gente aprende. Eu acabei não trabalhando tanto assim dentro da área de produção com estúdios ou com produtoras muito grandes. Foram projetos muito voltados para aconselhar alunos ou dar feedback em projetos mais como direção de arte. Então, a minha experiência na produção desse conteúdo e no conhecimento desse conteúdo é muito mais no conceito de lecionar, ensinar e passar adiante isso que eu sei, do que de fato estar dentro de um estúdio, né? E, e é claro que eu entendo o processo criativo, eu entendo o workflow, eu sei como é o processo dentro do estúdio, eu entraria no estúdio e desenvolveria, é mais uma escolha profissional mesmo. Então eu não tenho tanto um pé no estúdio, apesar de conhecer, eu não tenho tanto pé, eu tenho muito pé em sala de aula e ver aquele problema muito básico que normalmente os alunos têm de construir uma coisa que a gente olha na TV e acha maravilhoso e não entende o tanto que é simples, né? Eu acho que eu peguei muito isso dentro da pós-produção, de mostrar como é feito, mostrar um pouco dessa magia. Maravilha, que legal. E como que é, então, a rotina ou o fluxo de trabalho do profissional de pós-produção? Olha só, se eu olhar para quem vai trabalhar e falar é uma rotina fácil, eu vou estar mentindo. E eu odeio mentir quando eu estou lidando com isso. Porque, querendo ou não, você tem aquele lado um pouco complicado, porque o material que você trabalha com o vídeo, ele é muito mais denso do material que você trabalha com imagem, do material que você trabalha impresso. Então, por exemplo, se eu trabalho com programação, eu tenho um material que é código, é texto. É muito mais fácil, eu consigo digitar e ver as coisas acontecendo. Se eu trabalho com imagem, eu só pinto, salvo aquela imagem, pronto. O vídeo, ele é uma quantidade exagerada de imagens, né? Então, eu pego mais processamento na minha máquina, eu pego muito mais tempo de produção. Então, ele é um trabalho que ele é mais pesado. Mas o resultado final ele enche mais os olhos e enche mais o coração quando você olha o resultado final do que esses outros tipos de projeto. Porque se você olha um estúdio de game, você vê a parte animada, foi alguém que trabalhou com vídeo. Se você olha a produção de uma novela, foi alguém que trabalhou com vídeo. Se você olha um filme onde o corte do filme é muito bonito, ele dita o ritmo do filme, ele conta uma história através dos cortes, foi alguém que trabalhou com vídeo. Então, todo o storytelling, toda a experiência que a gente tem de consumir uma mídia, foi alguém que trabalhou com vídeo, né? E isso é um resultado maravilhoso de se ver. E esse processo criativo, esse processo de desenvolvimento dentro do estúdio, ele não se difere de um processo de criação tradicional para, por exemplo, um projeto editorial. Você tem uma equipe onde vai ter um roteiro, aí você tem um roteiro para você seguir. Esse roteiro, você vai ter conceitos de arte, você vai ter que passar por todos os conceitos de arte. Depois de passar por todos esses conceitos de arte
isso vai ser levado para um software para começar a decupar e cortar e falar, olha, nós vamos utilizar isso, nós não vamos utilizar isso, esse é o material bruto, esse é o material que vai ser descartado. E depois você pega esse material e começa a desenvolver em cima dele para lapidar e gerar um projeto final. Durante todo esse processo, você não vai trabalhar sozinho. É impossível, é sério. Você não vai trabalhar sozinho. Então, o que você pega dentro do curso, ou o que você estuda sobre After Effects, você vai estudar milhares de segmentos, você vai estudar milhares de caminhos, e quando você for trabalhar em um estúdio ou em algum lugar, você vai pegar um desses segmentos que você aprendeu e vai aprofundar nele. Porque vai ter uma pessoa do seu lado para te ajudar, por exemplo, com tratamento de cor. E vai ter uma pessoa do seu lado para te ajudar com o que a gente chama de tracking, que é algo que a gente deve abordar mais para frente. Então você normalmente vai trabalhar com uma equipe e essa equipe vão ter pequenos trabalhos que, quando juntar o conceito final, você vai ter o projeto, né? É muito difícil que você filme sozinho, edite sozinho e pós-produza sozinho. Se você fizer isso, é literalmente porque você é um artista itinerante, você quer mostrar a sua visão do seu projeto, o que eu aconselho você a fazer. Mas em projetos maiores, não é à toa que nos filmes, né? São milhares de pessoas para poder produzir aquilo dali. E essa é a ideia. Esse é o percurso que eles seguem dentro do estúdio. Essa é a forma de trabalhar com vídeo. A equipe é muito grande e você, apesar de conhecer muitas coisas e conversar com muitas pessoas, você acaba focando em uma delas e começando a desenvolver em cima daquilo. Se você vai trabalhar com tracking, você vai trabalhar com tracking. Se você vai trabalhar com animação, você vai trabalhar com animação. Você vai receber material e trabalhar com animação. Então o mercado funciona muito assim, né? E é assim que as maiores empresas fazem o trabalho funcionar, porque a comunicação roda desse jeito. E é muito interessante porque esse tipo de trabalho e esse tipo de organização vem migrando para as áreas de tecnologia. Se hoje você trabalha com app, que aí você olha e fala, caramba, vou começar a falar de aplicativo e tecnologia, a gente está lidando com vídeo. Mal sabe você que quando você clica no iFood e tem uma animação, aquela animação foi feita em After Effects. E esse é o trabalho do motion designer. Então você vai lidar com pessoas que lidam com programação. Porque você tem que criar uma animação e essa animação tem que ir para algum lugar. Então, o vídeo está intrínseco em muitos lugares e hoje a comunicação interna na equipe é muito forte e é assim que o trabalho vai funcionando ali dentro. Você pega essas etapas e daí você começa a desenvolver. Que demais, né? Então é uma área que tem muitas vertentes, né? Muitas portas podem se abrir e a pessoa atuar em diversos campos. Bacana. Conta pra gente um pouquinho mais então sobre o After. Quais que são as ferramentas que esse software oferece pra gente? Quando a gente trabalha com vídeo, né, a gente entende. Normalmente a gente escuta o After Effects. Existem vários softwares, mas o After Effects, como ele é da plataforma Adobe, ele é o que mais se destaca no mercado. Ele se destaca porque ele está há muito tempo no mercado, né? Existem outras plataformas que vão surgindo, por exemplo, o Blender é uma plataforma que trabalha com 3D. Mas ele também é uma plataforma que permite editar e pós-produzir vídeos. Ele tem essa possibilidade. Só que ele é uma plataforma gratuita, não tem tanto suporte a essa área, e ele não está no mercado há tanto tempo quanto a Adobe. Então, a Adobe ela vem construindo profissionais e construindo formas de comunicação entre os softwares que permite o desenvolvimento muito fluido. O After Effects, ele olhou e falou, olha só, a gente fez um software chamado Photoshop e explodiu, todo mundo usa para editar imagem, e a gente quer fazer um software com a mesma potência voltado para vídeo, né? E que a gente chama de pós-produção. Que eu até brinco, e o After Effects é isso, é o Photoshop para vídeo, né? Se você conhece o Photoshop, você vai estar muito bem com o After Effects, é muito comum isso acontecer, inclusive. E ele funciona dessa forma, né? Ele tem ferramentas que te permitem trabalhar com cor, trabalhar com animação, trabalhar com tratamento de imagem de pontos muito específicos, de inserir elementos, retirar elementos, trabalhar com composição. Só que composição de vídeos e não composição só de imagens, né? E por isso que ele é tão utilizado no mercado. A comunicação que ele tem com os outros softwares da Adobe fazem com que ele ganhe um destaque enorme. Então, você não precisa criar dentro do After Effects. Essa é uma vantagem muito grande. Você cria dentro de softwares que foram feitos para criar e você importa isso para dentro do After Effects para animar, para dar vida àquela criação.
E isso é tão interessante, tão forte, que se você faz toda uma animação, imagine que você está num projeto, né? Você tem um diretor de arte e fala, olha, eu quero que a animação funcione desta forma. Você, neste caso, criou o personagem e animou. E você anima o personagem, e aí o próprio diretor de arte fala, olha, mas você tem que mudar a cor do cabelo do personagem. Isso, quando você lida com animação, é um trabalho muito chato, porque você tem várias etapas e vários quadros para poder mudar a cor, alguma coisa, mudar uma forma. Se você criou isso dentro de outro software e tem essa comunicação com o After Effects, você pode ir nesse outro software, o Illustrator, por exemplo, mudar a cor, e quando você volta para o After Effects, já está tudo atualizado. Tudo mudou, e a animação continua a mesma coisa, né? Então, você vincula softwares muito potentes que têm foco em alguma coisa, né? Foco em criação, foco em imagem, foco em vetor, e no After Effects, foco em vídeo, você tem esse trabalho muito, muito simples, muito rápido, feito para animar. Além de, claro, ele, como é feito para pós-produção, não sei se quem está assistindo o webinar conhece, mas pós-produção é um pouco diferente de edição, né? Onde eu vou pegar o material bruto e ficar cortando. Depois que eu corto, depois que eu faço tudo, eu levo para o After Effects, e aí que eu lido com os efeitos, eu lido com a composição em cima de vídeo, eu lido inserindo propriedades, inserindo cores, inserindo brilho. Isso é o que você faz na pós-produção. Por isso que é tanto Photoshop para vídeo. E aí ele te permite fazer tudo isso, né? Ele tem efeitos de brilho já intrínsecos a ele, efeitos de animações já pré-definidas, uma animação mais fluida, um processo de trabalho mais fluido, fácil de entender, orgânico, ele é ergonômico. Então, ele é uma ferramenta que, quando você olha a primeira vez, você se assusta, e quando você começa a utilizar, você se apaixona. Por isso que ele tem essa vantagem no mercado, né? Eu consegui ser um pouco claro, mas o After Effects ele é bem usado por conta disso. Não, eu que não sei mexer, já estou com vontade de aprender, de pensar que tem todas essas possibilidades. Eu queria saber um pouquinho, então, quais são as diferenças que o After, né, que esse suporte apresenta em relação aos demais softwares do mercado. E aí a Esther, ela fez uma pergunta aqui, que acho que se relaciona, vou colocar para você, que é essa aqui, ó. A diferença entre o After Effects e o Premiere. Então, se você puder falar também, mas pode falar dos outros também, acho que é interessante. E, pessoal do chat, vamos lá mandando as perguntas, deixar para depois, talvez não dê tempo. Então, olá, Esther, obrigado aí pela pergunta. E a diferença principal entre o After Effects e o Premiere é basicamente essa ideia de processo no trabalho, né? O Premiere, ele consegue trabalhar editando cor, ele consegue trabalhar inserindo alguns efeitos, mas ele não foi feito para isso. Ele é um software feito para o que nós chamamos de edição. O Premiere ele tem ferramentas muito mais voltadas para você cortar o vídeo, inserir um vídeo no outro, sincronizar áudio, sincronizar fala. Então, quando você grava alguma coisa, você não tem aquele produto, ele não é o produto final, né? Existem erros no meio do caminho, existem cenas que não precisam existir. Então, o Premiere ele te ajuda nisso. Você pega esse material que a gente chama de bruto e ele começa a cortar, decupar, a juntar, para gerar um material final. E aí sim, eu gerei o material final, eu levo para o After Effects, que é um processo de pós-produção. Depois que eu tenho o vídeo com os cortes que eu quero, o Luiz vai aparecer no instante 2, e o Lucas vai aparecer no instante 5, e a Esther tem que aparecer no instante 6. Então, eu já fiz isso no Premiere. Agora eu quero que quando apareça a Esther, tenha uma transição. Essa transição eu faço no After Effects, por exemplo. Eu quero que quando apareça o Lucas, apareça o que a gente chama de lower third, que é embaixo uma pequena tarja falando, ó, esse é o Lucas. Então isso eu faço no After Effects. Isso é a pós-produção. Essa é a diferença dos dois, tá? E com relação à sua pergunta, Lucas, a diferença e o destaque que o After Effects tem com relação ao mercado, além disso que eu comentei, que é essa comunicação que eu tenho entre os softwares da Adobe, é muito do tempo mesmo, né, de desenvolvimento. Porque a comunicação que o After tem com o computador é muito rápida, é muito fluida, pelo tempo que ele tem de desenvolvimento. Então, o suporte que você tem com o After Effects, as atualizações que você tem com o After Effects, é muito rápida, é muito dinâmica. Você tem outros softwares, como o Blender, que eu comentei, como o DaVinci, que são softwares utilizados, eles são bons, ele não é ruim, mas ele entrou depois. Sabe aquela pessoa que entra depois e aí, às vezes, o After Effects está sempre na frente com alguma atualização? Um exemplo simples. Quando a gente trabalha com esses softwares, existem plugins. O que são plugins?
são ferramentas que profissionais da área que desenvolvem animação, que desenvolvem efeitos especiais, pensam o seguinte: olha, seria muito mais fácil se a gente conseguisse apertar um botão e gerar um sabre de luz, né? Em vez de eu toda vez ter que ir lá e criar o sabre de luz. Então, alguns profissionais criam esses plugins, criam essa forma mais rápida que você pode baixar e colocar dentro do software. A quantidade de plugins e a quantidade de material que eu tenho de estudo do After Effects na internet é muito grande, é muito vasta. E isso te ajuda como profissional. Então, esse é um destaque enorme que o software tem. É legal porque dentro do próprio curso, a gente trabalha com o que a gente chama de walk cycle, que é o andar de um personagem. E eu utilizo um plugin para poder criar um esqueleto humano e vincular isso ao personagem. E isso é um plugin que foi feito para funcionar no After Effects. Entende? Então, essas coisas facilitam e agilizam o processo de trabalho de um pós-produtor, de um motion designer, e que o After Effects te permite ter, porque a comunidade usa o After Effects. O que faz um software ser bom não é só ele ter um bom desempenho. A comunidade movimentando o software e faz muita diferença. A comunidade da Adobe é muito grande, né? Então a comunidade ajuda, a comunidade cria várias coisas para você utilizar, criam tutoriais, criam exemplos, inspirações. Então essa é uma vantagem que ele tem em cima de outros softwares, né? E é claro, o mercado aderiu mais cedo. Uma das vantagens é que um profissional de After Effects é muito mais requisitado do que um profissional que mexe com Blender para edição de vídeo, porque um estúdio pode não utilizar essa ferramenta para fazer isso. Ele acaba utilizando o After Effects, né? Esse é o principal ponto, creio eu. Entendi. Você falou um pouco dos plugins. Será que você consegue dar mais alguns exemplos para a gente, se for possível? Dessas novidades ou dessas ferramentas que facilitam o trabalho já de quem vai finalizar? Então, olha só, cara, tem tanto plugin que é difícil da gente pegar como referência. Existe um, por exemplo, chamado Trapcode, né? O Trapcode, ele cria partículas. E essa ideia de criar partículas traz um universo completamente diferente na pós-produção. Porque uma pessoa que vai quebrar um vidro, as partículas do vidro são inseridas na pós-produção. Uma pessoa não necessariamente vai quebrar o vidro. Por quê? Porque o custo para fazer isso é muito maior do que eu fazer isso dentro de um computador. Então não tem por que eu fazer um vidro enorme quebrando. Eles trabalham com isso em cima do cinema, em cima de edição. Além de ser complicado você fazer isso em escala menor. E aí eu pego esse sistema onde eu clico criar vidro e ele já começa a gerar um sistema físico dentro da plataforma para poder desenvolver. Eu tenho até um vídeo como referência aqui, eu não sei se eu tenho permissão para poder colocar. Tem sim. Tem? Então eu vou pegar aqui e vou colocar um que a gente chama de demo reel, né? Demo reel é um vídeo mostrando o processo criativo ou o portfólio de quem trabalha com vídeo, né? Isso daqui é o demo reel da empresa que desenvolve o Trapcode. Introducing Trapcode Suite 16, a set of tools for creating particle simulations and 3D effects in After Effects. Trapcode Particular generates beautiful motion graphics and visual effects. Quickly create particle effects in a powerful designer. Work with multiple systems in the same 3D space. Bring particles to life with organic behavior and run physics simulations like fluid dynamics. Particular makes it easy to add natural effects and 3D object-based emitters to your work. Trapcode Foreign creates 3D particle grids, spheres, and particle objects. Use the designer to generate flowing particle grids that evolve over time. Load 3D models and sequences for motion graphics. Não vou colocar o vídeo completo, mas eu posso inclusive escrever no chat depois, pessoal, o link dos vídeos, né? Colocar aí, porque quem tiver pegar como referência. Mas essa é a ideia do Trapcode, né? Respondendo ao que você perguntou, é um plugin onde o mercado utiliza bastante para poder trabalhar com esses efeitos. Esse efeito aqui do DNA, eu posso utilizar com o Trapcode, essas pequenas partículas. E esse é um dos milhares de efeitos. Existe um site, o Video Copilot, que está andando com After Effects há muito tempo, que ele cria esses efeitos. Eu consigo, por exemplo, criar para você aqui, em questão de 1 segundo, um sabre de luz. É uma coisa tão rápida que é exatamente esse plugin. De novo, aqui, eu acho que se eu clicar para compartilhar a tela, acontece muito rápido, né? Sim. Eu compartilhei. Então, estão conseguindo ver aí? Tá certinho? Só demora um pouquinho para carregar aqui pra gente. Aí,
Então, imagina, se você vem dentro do software, né? Para quem não conhece, essa é a cara do software. Eu crio a primeira composição, crio o que eu quero aqui. Se eu quero criar um sabre de luz, eu posso vir criar um pequeno objeto, vir em efeito, e aí eu tenho esses efeitos que eu instalei no meu computador e vim aqui, ó, criar sabre. Ele já criou um sabre de luz para mim. Isso foi feito por uma pessoa, por uma empresa que falou, olha, é necessário pegar esse efeito de raio, esse efeito de sabre de luz. E ele faz isso de maneira automática para você. Então, esses plugins agilizam muito a vida de quem vai desenvolver e vai trabalhar com VFX. Não só isso, como também com animação, tá? Existem outros plugins para facilitar, para criar esqueleto de personagem, para criar animações através de motion com gráficos. Eu, inclusive, abordo bastante sobre isso dentro do curso, né? Tem um módulo inteiro falando sobre plugins, como instalar, como utilizar, onde achar. E é legal porque vem aqui e quero trocar para fogo. E ele já troca tudo isso daqui. Eu fico abismado, tanto que hoje isso agiliza o processo de quem trabalhar com animação e que vai trabalhar com After Effects. Então, é uma das coisas que eu acho interessante falar e de passar isso. Os plugins facilitam bastante. Nossa, que legal. É muito rápido mesmo. Vamos para uma pergunta aqui do chat. A Kimberly. Deixa eu colocar aqui para você. A Kimberly perguntou: o processo de animar exige muita imaginação, certo? Quais, acho que são os seus meios para a criação de personagens e animações no geral? Pô, legal, Kimberly. Então, é exatamente isso. O processo de animar não exige só imaginação, exige bastante, né? A mesma imaginação que exige para você criar e ilustrar, o processo de animar exige. Existe muito estudo porque animar é diferente de aplicar e trabalhar com motion apenas, que tem aquela ideia de trabalhar com quadro a quadro, entender os princípios da animação, deixar aquilo mais fluido, deixar aquilo mais vivo. Então, o estudo teórico ele é bem denso, não só o prático, né? E os meios para a criação desses personagens e da animação em geral é exatamente o que eu havia comentado. A comunicação entre os softwares, ele te permite trabalhar com esses meios. Por exemplo, quando você trabalha com animação 2D, você tem que desenhar aquilo quadro a quadro. Você tem total liberdade de abrir um Photoshop da vida e desenhar no Photoshop como se estivesse desenhando no papel, usando a mesa digitalizadora e desenhando no papel o seu personagem. Pega aquilo e leva para o After. Você vai começar a desenhar quadro a quadro, levando para o After Effects. Então, a comunicação entre os softwares é exatamente o ambiente perfeito para você trabalhar e colocar em prática essa imaginação que você construiu ao estudar sobre animação, né? Como eu disse, existem focos. O Illustrator e o Photoshop, que é de criação, você cria os personagens, cria os elementos, cria as formas. E quando você leva para o After, você trabalha com as animações daqueles elementos. Quando você precisar criar quadros diferentes, você pode utilizar o Photoshop e o Illustrator. E quando você quiser trabalhar com animações mais fluidas de um ponto a outro, o próprio After Effects faz isso de maneira automática, né? Cartoon Network utiliza dessas técnicas para poder trabalhar com seus desenhos. Os estúdios brasileiros que estão criando as animações que estão no Cartoon Network utilizam exatamente essas técnicas para poder desenvolver. Então, é sim um processo que existe muita animação e os meios são exatamente esses softwares. Além do meio tradicional, né, que é o papel, esses softwares agilizam muito o processo. Legal. Temos uma outra pergunta aqui, do Arthur Moura. Como é o Fusion do DaVinci Resolve? Arthur, eu vou ficar devendo uma resposta mais profunda para você, infelizmente, porque ela é muito boa. O Fusion do DaVinci, ele é uma ferramenta também muito forte, vem ganhando muito espaço no mercado. Em momento nenhum eu vou olhar para vocês e falar, não, utiliza só esse. Cara, conhecer as plataformas é extremamente importante. Só que eu nunca utilizei muito o Fusion. Como eu lecionei e sempre tive contato com a Adobe, eu nunca tive a necessidade, nem no trabalho, como nos meus projetos, de ir e entrar mais no DaVinci, tá? Mas ele é muito semelhante. Eu sei que ele é muito semelhante no sentido de edição e pós-produção. Por quê? Porque, como eu disse, a Adobe ele entrou e abriu espaço no mercado. Então, os softwares que eles desenvolvem acabam pegando muito da essência do After Effects, muito da essência do que a Adobe criou. Então, o que você aprende no Fusion, você consegue utilizar no After. O que você aprende no After, você consegue utilizar no Fusion, em sua grande maioria, tá? E isso é muito legal. Por isso que, de forma nenhuma, um exclui o outro, beleza? Mas eu não consigo aprofundar demais a falar como é exatamente o Fusion do DaVinci.
Tranquilo? Tranquilo, Luiz. Vamos aqui para mais uma pergunta. O André quer saber como que é a interação entre o After e... Ele diz que a interação entre o After e Illustration, acho que é Illustrator, né? Funciona bem sendo os dois da Adobe. Mas como funciona a interação com softwares de outras empresas? Por exemplo, Maya e ZBrush. André, essa é uma pergunta bem importante, cara, porque eu estou falando bastante da interação entre esses, né? E os softwares 3D, eles são extremamente importantes para lidar com a pós-produção. Então, você tem toda a razão de ter essa dúvida. A ideia é que a maioria das configurações do Maya, ZBrush e Blender, por exemplo, você cria dentro deles e gera um vídeo, né? E a pós-produção vai para o After Effects. Então, você normalmente vai fazer o seguinte, você vai criar todo um processo dentro do Maya e dentro do ZBrush, vai trabalhar com câmera, vai trabalhar criando esse elemento, vai trabalhar com textura, com iluminação, e aí você vai fazer o seu vídeo. É como se você estivesse filmando dentro do ambiente 3D. E aí você pega esse vídeo que você renderizou dentro do software 3D pronto e leva para dentro do After Effects, trabalha com a pós-produção ali, né? Isso falando dos que você colocou como exemplo, o Maya e o ZBrush. Mas a própria Adobe sabe dessa necessidade, que isso é muito latente, e ele trabalha com softwares que existem um vínculo maior. Por exemplo, hoje, se você instala o After Effects, necessariamente você vai instalar junto com ele o Cinema 4D Lite, que é um software 3D muito utilizado pelos motion designers para poder criar elementos 3D. Aí sim, o Cinema 4D tem um vínculo direto com o After Effects. Se você cria no Cinema 4D, já mostra no After Effects, você trabalha com câmera no After, mexe a câmera do Cinema 4D. Então, a forma como a Adobe vem olhando e falando, olha, nós queremos entrar no ambiente 3D junto com o After Effects, porque isso é muito importante, ele começa a trazer essa comunicação. Então, o Cinema 4D é um que se comunica muito bem com o After Effects. Já o Maya e o ZBrush, você tem que fazer isso que eu falei, né? Você produz lá, leva para o After Effects e trabalha com a pós-produção, ou até mesmo gera elementos base para poder levar para o After. Por exemplo, se você gera um elemento 3D e cria um formato que a gente chama de OBJ, é um formato 3D base que outros softwares podem ler. E aí você consegue ter uma comunicação um pouquinho mais dinâmica entre o elemento 3D e o After Effects. Beleza? Mas tem como comunicar entre eles, sim. É um pouquinho mais difícil, mas tem como. Maravilha. Luiz, você consegue falar um pouquinho para a gente sobre a questão de animação de letras no software? Como que funciona? Ele também permite essa possibilidade? Sim, pô, Lucas, isso é tão legal porque hoje em dia o motion designer trabalha muito com a ideia tipográfica, né? Kinect Typography é o que a gente acha para poder pegar referência na internet. E as letras dentro do software, elas nada mais são do que ilustrações, né? Se você pega a ferramenta de texto e começa a digitar um texto qualquer, você coloca lá, Olá Mundo. Aquelas letras são formas vetoriais. É como se você tivesse pegado um Illustrator da vida e desenhado ponto a ponto O e feito aquele desenho do O. Só que como é uma forma já pré-definida, você pode digitar. E aí ele já sai aquela forma. Então, você tem uma maneira de moldar a letra, porque ele é um objeto que a gente chama de vetorial, muito dinâmica. Então, se você vai trabalhar com ferramentas de texto dentro do After Effects, ele tem um grupo dentro do próprio software específico para isso. Animação em cima de texto. Então, existe um grupo de animações para eu poder, por exemplo, pegar o meu texto e separar letra por letra e falar, eu quero que a letra A vá para cima, a letra B vá para baixo, a letra C. Isso sem ter que selecionar cada um individualmente, porque como é uma ferramenta de texto, como é um bloco de texto, já existe um padrão de animação e um padrão de controladores para mexer com o texto de maneira mais fluida. Então, de fato, a pergunta foi pertinente, porque existe um universo dentro do After Effects para trabalhar com texto, animação de texto, em vez de, como se fossem elementos individuais, não. Traços em cima do texto, animação 3D em cima do texto e várias outras coisas, né? Legal. A Kimberly mandou, mas acho que inclusive a gente tem um módulo também no curso, né, específico para esse tipo de trabalho, se eu não me engano. Qual? Para trabalhar com tipografia. Temos sim. A gente vai ter um módulo onde eu vou abordar bastante sobre isso, porque é uma ferramenta muito densa dentro do After. Beleza. Vamos aqui para a pergunta da Kimberly. Kimberly é ótima. Sempre perguntas muito legais.
Algum longa-metragem já foi feito inteiramente no After ou sempre tem alguns outros softwares envolvidos? Kimberly, algum longa-metragem, né? Eu acho que eu tenho mais referência de curta, mas a sua pergunta é importante porque não só longa-metragens, como qualquer elemento 3D, qualquer elemento de vídeo, raramente, eu não consigo te falar com 100% de certeza, tá? Porque, bem, eu não consigo ter todas as referências do mundo, pode existir um que algum cara foi lá, foi meio maluco e fez direto no After, mas eu tenho certeza que 99% das coisas foram feitas utilizando vários softwares, porque não tem sentido você criar determinados elementos dentro do After Effects, né? Ele não foi feito para você criar objetos. Eu não consigo criar formas complexas ali dentro. Então, se for para eu criar a animação de um personagem, ele não foi um software feito para isso. Então, foi utilizado outro software, né? O After Effects ele foi feito específico para pós-produção. Então, é para deixar uma coisa mais apresentável, para trazer realismo ou para trazer efeitos que você não consegue criar através de desenho ou através de outras plataformas, né? Então, eu consigo te falar que 98% das coisas que foram feitas, dos longas e dos curtas, não foram feitos 100% no After. Foram feitos utilizando outras plataformas juntamente com After Effects. Maravilha. É tudo uma rede, né? É bacana a gente ter e conseguindo linkar, né, os conhecimentos de um com o outro, enfim. E vale lembrar que se você não conhece o Photoshop e trabalha em um lugar com After Effects, outra pessoa vai trabalhar com ele. Como eu disse, existem essas direções, né? Os focos. Apesar de trabalhar com vários segmentos, você não precisa saber todos. Você precisa se comunicar com todos, né? Comunicar com quem vai trabalhar com 3D, mas se você mexe com After, você vai mexer com After. Não é um pré-requisito conhecer tudo para mexer com After. Maravilha. Bom, deixa eu só relembrar aqui para quem chegou depois que o nosso webinar já tinha começado, que a gente está aqui com o Luiz Lima, que é coordenador do curso online aqui de After Effects da EBAC, tá? Se vocês então têm vontade de conquistar grandes oportunidades profissionais na animação e pós-produção, vocês precisam conhecer este incrível curso online também. Eu falo incrível sempre porque todos são mesmo aqui na EBAC. Nesse curso você vai dominar as técnicas de edição e criar efeitos visuais profissionais. Então eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês como são os conteúdos do curso, sobre tudo que vocês vão passar, tá? Então vamos lá, dar uma olhadinha no que a gente pode oferecer. Então, como eu falei, todos os módulos têm trabalhos práticos, né? Então você aprende praticando o processo de captação de imagens, edição de vídeos e filmes, né, e vai entendendo como que é o fluxo de trabalho nesse sistema de pós-produção. Você também vai entender como que é o fluxo de criação de animações, fazendo seus trabalhos 2D com personagens e elementos animados. Além disso, também vai realizar animação de textos, como a gente falou, mensagens e legendas para vídeos comerciais. Você também vai ter um conhecimento aprofundado para saber onde encontrar e comprar os plugins que o Luiz já falou aqui pra gente, né? E softwares necessários para complementar os seus projetos. E também aprende a alterar cenários reais, adicionando objetos em movimento ou fazendo ajustes para a criação de vídeos que vão trazer a sensação de ação para o seu público. Você vai terminar esse curso com 3 projetos profissionais que podem abrir as portas para você no mercado de trabalho. Então, vocês já sabem que a gente tem uma oferta imperdível e exclusiva para quem está participando aqui da maratona, né? Então não fica passando vontade, chegou a hora, né, da gente falar dessa oferta. A gente está oferecendo 50% de desconto no valor total do curso para você começar essa sua carreira também dominando o After Effects. Então vocês já sabem, clicando no link que está aqui em cima, você tem acesso a essa oferta exclusiva e você não será matriculado ou matriculada automaticamente no curso. É só uma maneira de você garantir essa oferta, e aí você vai poder conversar com a nossa equipe, você vai poder tirar suas dúvidas, dar uma olhada em todo o programa curricular do curso, tempo, duração, como que funcionam as aulas, e aí você decide, mas garante o seu desconto. Então clique já, tem um reloginho aí contando, daqui a pouco ele acaba, beleza? E eu tenho aqui mais perguntinhas.
E quem quiser também aí no chat, pode mandar que a gente põe, beleza? Então, Luiz, fala pra gente sobre o profissional de pós-produção, né? Quem desenvolve esses trabalhos, em quais áreas que o mercado está chamando para trabalhar atualmente? Quais são as possibilidades de carreira? Cara, pior que é tanta possibilidade, porque a gente, infelizmente, né, entrou numa época bem rara. Se você está vivendo isso, você está passando por um momento histórico que é uma pandemia e no momento tecnológico da sociedade. Então, a pandemia fez a gente ficar isolado em casa. Então, o profissional de vídeo, ele se fez latente em todos os segmentos, basicamente, né? Seja a parte técnica, que é para construir um ambiente de vídeo, entender sobre câmera, entender sobre luz, ou seja, na parte teórica, de fazer animação, introdução, fazer as pequenas apresentações, e isso a gente veio vendo crescer isso, né? Então, o profissional do vídeo, ele consegue trabalhar nas áreas tradicionais, que é estúdios, né? TV, onde você tem naquela parte, por exemplo, no jornal, sempre vai aparecer ali o nome, olha, o nome de quem está apresentando, o número do âncora. Aquilo dali foi feito por quem trabalha com edição de vídeo e pós-produção de vídeo. Você vai ver a introdução de novelas, foi alguém que trabalha com a área de pós-produção de vídeo. Você vai ver filmes, vai ver séries, vai ver desenhos, você vai achar isso, né? Só que hoje em dia você não tem só isso. Você também está assistindo um vídeo no YouTube e aí vem uma propaganda. Aquela propaganda não foi feita por um estúdio de TV. Foi feito por um estúdio de design que foi contratado para poder fazer uma animação e apresentar exatamente a logo, por exemplo, da EBAC na propaganda que vai aparecer no YouTube. Então ali já é um outro tipo de trabalho. Por quê? Porque você vai trabalhar como motion designer nesse caso, porque não é pós-produção, dentro de um estúdio de design, dentro de um estúdio de animação, e não dentro do estúdio de TV. E ainda tem o fato da pessoa que está trabalhando, fazendo sua própria live, ou fazendo os seus vídeos no YouTube, que precisa ter a introdução da sua logo, precisa ter transições de uma tela para outra, precisa ter a animação do seu nome, a apresentação do seu nome. Eu não sei. Eu gosto de comentar, eu acho legal comentar. Eu mesmo acompanhei muito, por exemplo, a Natália Arcuri, que é dona do Me Poupe, né? Ela tinha um canal pequeno falando sobre poupanças e a gente via a animação, como é que funcionava. E hoje ela precisou contratar um profissional para trabalhar com edição e pós-produção para fazer uma animação nova, porque ela cresceu e o Bepop ganhou uma identidade diferente, ela precisa trazer mais fluidez, a comunicação tem que ser mais bonita, tem que adquirir mais interatividade com o público. Então, teve que ter um profissional de pós-produção, um profissional de animação para desenvolver isso. E eles utilizam After Effects. É algo que eu consigo confirmar com vocês, ó, é After Effects, é um sistema de pós-produção, porque é a ferramenta mais acessível, né, que a gente tem. Então, são áreas, assim, enormes. E aí você para e pensa, pô, mas eu estou sempre trabalhando com TV. Se você olha jogos, apesar de não parecer, você tem a criação de efeitos pode ser feito ali através do After Effects. Porque eu consigo criar efeitos em vídeo, tá? Eu consigo criar animações 2D, eu consigo, que a gente chama de renderizar, né? Transformar os efeitos que você criou em um vídeo, para isto ser um elemento que vai para um jogo. Por exemplo, quando um personagem bate, eu não estou falando de jogos 3D enormes, tá? Eu estou falando de jogos que a gente chama de jogos indie, um jogo 2D. Se você pega um personagem que bate em alguém e sai um brilho, aquele brilho pode ser sido feito no After Effects, né? E aí a ideia é que dentro do jogo o cara vai lá e fala, olha, quando eu apertar tal botão, esse vídeo vai rodar. E esse vídeo você fez e animou dentro do After Effects, que é o motion design. Então até o mercado de games você consegue trabalhar. É menor, tá? Não significa que todo estúdio utiliza, é menor, sim, você pode utilizar outras ferramentas, mas existe sim essa possibilidade. Legal. A gente tem uma pergunta aqui do André, que tem muito a ver com essa questão de mercado de trabalho. Vou colocar aqui para a gente ver. Ele pede alguma dica para quem está começando na área. André, essas dicas são as melhores coisas que a gente pode pegar, que eu também já fiz essa pergunta um dia. E, cara, as dicas são sempre as mesmas, velho. Se apoie em ombros de gigantes, né? Essa é uma área onde a técnica, que é o que vocês pegarão dentro do curso, te dá um impulsionamento muito grande para começar e conversar com pessoas que possuem muita teoria.
né? Então a gente vai pegar muita técnica, que é como o software funciona, como você desenvolve, mas você tem que ver muito filme, é engraçado falar que isso é muita dica, né? Ver muito filme, ver muito artigo, acompanhar todos os estúdios e animação, isso vai te dar um feeling para começar a construir um portfólio, construir algo que chame atenção no mercado. Porque técnica, André, é uma coisa que fazendo o curso você vai aprender muito ou pouco, depende muito do seu empenho, claro, sempre vai depender, mas mesmo depois de fazer o curso, quanto mais você desenvolve, mais você elabora a sua técnica. Então é algo que você consegue pegar. O feeling de saber qual cor utilizar, saber qual forma utilizar, saber como apresentar, vem com a vivência. E aí a dica que eu dou dessa área é: viva esse universo, viva o universo do vídeo. Veja um filme e fala, cara, como isso foi feito? Vai atrás, pesquisa making of, veja como foi desenvolvido. Porque você vai começar a olhar como foi desenvolvido e falar, caramba, eu sei fazer isso. Eu só nunca fiz porque eu nunca pensei em fazer isso. E aí você vai começar a entender que existem segmentos e áreas que chamam mais atenção e você gosta mais. Por exemplo, eu gosto muito de motion design. Aí você começa a ver a introdução de vinheta e fala, caramba, como é que essas introduções são feitas? E aí você começa a criar para você uma introdução. Você pega um nome qualquer, um logo, e simula, olha só que interessante que seria isso daqui. E aí você aplicou a técnica e agora você está aprofundando mais na teoria. Então a ideia é, viva esse universo, cara. Essa é uma ótima dica. Para quem está começando, viva esse universo. Que fica muito mais fácil para entender para onde você vai, né? Com a técnica que você vai aprendendo. Maravilha. Você estava falando um pouquinho sobre animações e games. Queria saber se você pode falar um pouquinho mais como o After Effects potencializa, então, os trabalhos nesses dois campos. Olha só, como é que ele potencializa o trabalho na animação? A animação, ele é um trabalho maçante, né? Como eu disse, o resultado final é maravilhoso, mas ele é um trabalho difícil. Porque imagina que eu tenho que fazer um processo quadro a quadro. Como é que a animação funciona, né, Lucas? Funciona da seguinte forma. Eu tenho uma imagem, essa imagem tá aqui e eu tenho outra imagem, e essa imagem vai passando rápido. Quanto mais rápido vai passando, mais eu consigo visualizar aquilo dali. Isso é animação, é bem simples. Só que a animação eu preciso desenhar em 1 segundo 24 desenhos. Então, 1 segundo de animação tem 24 desenhos. Então, a animação tradicional, ela é muito densa. Imagina eu ter que desenhar 24 coisas para poder ver 1 segundo. Imagina um curta ou um longa de meia hora, 1h30, tanto que é difícil. Em vez de eu desenhar 24 cenas de uma bolinha passando daqui para cá, para cá, para cá, para cá, o After Effects, ele faz o quê? Ele olha e fala, no segundo 0, você vai estar no instante X. No segundo 1, você vai estar no instante X mais 1. E ele vai fazer essa transição deste ponto para este ponto de maneira automática. Então ele agiliza isso. Esse processo de eu balançar meu braço e fazer isso daqui, o After Effects, em vez de eu ter que desenhar a cada instante, eu desenho só um retângulo, desenho a minha mão, e aí eu faço, vem daqui para cá, daqui para cá. E aí fica muito mais fácil de tudo funcionar. E você não precisa ter aquele conceito de desenho tão aprofundado, ele agiliza isso, então ele agiliza muito o processo de animação, por isso que ele otimiza. E isso acontece dentro do game, porque se você vai ter que fazer uma animação para game, é a mesma coisa que vai ter que fazer. Você vai ter que fazer o personagem andando. Você, em vez de desenhar o personagem andando quadro a quadro, você pode fazer uma animação do personagem andando através do After Effects e exportar esses quadros para um jogo, para quando apertar para frente, a animação do personagem começar a acontecer. Né? E isso é o que traz essa vantagem de utilizar o After Effects. Eu até comentei sobre essa animação da mão. Eu gostaria muito de conseguir achar de forma rápida aqui no meu computador, que eu não deixei aberto, uma animação que eu fiz exatamente para o curso, né? Eu fiz para poder mostrar como referência, que como eu estou explicando sobre plugin, eu acabo mostrando sobre fazer uma animação. Um dos exercícios é fazer uma animação da mão, né? E aí, como um dos exercícios é fazer a animação da mão, eu fiz uma animação para mostrar, olha, eu quero que vocês cheguem mais ou menos nesse resultado, não precisa ser idêntico. Só que eu não sei desenhar. Como eu não sei desenhar, como é que eu chego nesse resultado da animação da mão? E aí, eu chego nesse resultado utilizando After Effects, porque eu posso pegar só uma forma mais simples e eu não
não vou conseguir achar de forma tão fácil aqui, cara. Ah, o pessoal ia ter um spoiler do curso. Não, exatamente. Mas é porque isso daqui eu não vou necessariamente mostrar do curso. Você acaba entendendo como é que isso daqui vai funcionar. Não tem Mas olha problema, aqui. tava brincando. Eu fico com receio, porque spoiler tem pessoas que não gostam de forma nenhuma. Mas olha isso daqui. Não sei se vocês conseguem ver o meu vídeo, a minha tela. Sim. Eu não sei desenhar, né? Mas eu consegui fazer uma animaçãozinha simples. Isso daqui consegue entrar muito fácil em um motion design. Por exemplo, em alguma empresa querendo dar tchau para algum momento. E olha como essas formas são simples. É um retângulo com vários outros retângulos, com a borda arredondada, com uma meia-lua. E eu fiz essa animação sem precisar desenhar quadro a quadro. É uma coisa muito rápida de se fazer. Né? Ele entra, dá o tchau, vai embora, e tem a outra que é um pezinho. Então isso daqui é como o After Effects consegue agilizar esse processo. Eu fiz isso em 15 minutos para poder colocar do vídeo e falar, olha, eu quero que você chegue num resultado semelhante a esse. Né? Então é assim que ele otimiza, é assim que ele ajuda quem trabalha com pós-produção e animação, né? Animação tanto para game quanto tradicional. Nossa, acho que o que você falou é muito interessante, de pensar como era feito antigamente, né, nos desenhos, e a gente tem até tem vários vídeos, né, que a gente vê dos papéis sendo colocados e o movimento aparecendo, e é muito mais fácil, né? Agiliza muito o processo, né? e deixa fluido, né? Deixa aquela animação bem fluida, com a característica diferente. Sim. Bom, a gente falou um pouquinho de animação, um pouquinho de games, então vamos falar um pouquinho mais sobre filmes, então. Para realizar a finalização de filmes, quais ferramentas que você pode usar nesse software também? Aí que vem aquilo que a gente havia falado de tracking, né? Quando a gente trabalha com a ideia de pós-produção em filmes, que é a área de VFX, é a área normalmente mais almejada para quem trabalha com After Effects, né? Quando eu falo bastante de animação, por que eu comento tanto de animação? Porque é a área mais ampla. Você consegue achar emprego, consegue achar trabalhos em qualquer lugar quando você conhece a animação. VFX, que é a pós-produção e inserção de efeitos, ele é um pouco mais difícil de você achar, porque é muito específico, né? É em cinema, é em longa-metragem, é em curta-metragem, é em propagandas muito específicas para que você tenha algum efeito. Então, você tem que almejar algum estúdio específico para trabalhar com isso. Mas, dentro do After Effects, ele trabalha com o que a gente chama de tracking. A gente está trabalhando aqui, a gente está filmando isso, né? Porque vai para o YouTube. Imagina que você quer colocar um óculos no meu rosto, porque você quer mostrar como o After Effects funciona. Eu estou fazendo isso daqui com o rosto o tempo todo. Se eu coloco um óculos, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar assim, na minha frente, e quando eu fizer assim, o óculos vai continuar apontando para frente, sendo que, na verdade, ele tem que fazer isso daqui comigo. E este processo aqui é o que a gente chama de tracking, que é fazer um elemento externo acompanhar o movimento de um vídeo, né? Porque é assim que eu insiro elementos reais que não existiam naquele ambiente, naquele vídeo, acompanhando o movimento, acompanhando rotação, acompanhando o tamanho. Então, se eu crio um elemento 3D, uma caixa 3D, e quero que ele acompanhe um vídeo, inserindo em um filme, eu preciso pegar um ponto daquele vídeo e falar, olha, acompanhe esse ponto do instante 1 ao instante 2. Agora que eu sei que o vídeo faz essa rotação, a minha caixa tem que fazer a mesma rotação. E aí eu faço a mesma rotação. Só que fazer isso manualmente é um trabalho quase que impossível. O tracking, ele agiliza esse processo. Ele faz todo esse cálculo de rotação, e ele pega esse cálculo, aplica nesse ambiente 3D, nessa caixa, e fala, você vai rodar exatamente igual o seu vídeo roda. E aí os dois rodam juntos. Você só encaixa onde ele quer. Quando os dois rodam juntos, pronto, você tem a imersão de um elemento externo num vídeo. E é assim que o After Effects trabalha com o filme, né? Porque eu tenho que pegar todo aquele movimento, inserir elementos que não existem, pensando que esses elementos que não existem têm que se movimentar junto como se fosse eu filmando. Então, o tracking é a ponta do iceberg para trabalhar com isso. Aquele saber, por exemplo, é um efeito que eu mostrei aqui. Aquele saber tem que acompanhar o movimento de alguém fazendo isso daqui. Como é que eu faço isso? Pegando essa ideia de tracking, fazendo aquele efeito acompanhar passo a passo. Em vez de eu fazer isso quadro a quadro, eu faço para ele fazer isso de maneira automática, né? Tem várias ferramentas. Mocha é um plugin utilizado para os profissionais para fazer esse tracking de maneira mais aprofundada. O próprio Cinema 4D é uma ferramenta utilizada
para eu poder inserir o mesmo vídeo que existe no After Effects dentro do ambiente 3D, para quando eu criar, eu já saber o que está acontecendo na minha filmagem. Então, são essas ferramentas que auxiliam o universo do filme, né? O universo mais real. Foge da animação. É muito completo, né? É bem completo. Essa área é bem complexa, mas ela é bem valorizada, mas ela é menor, né? A esfera dela é menor. Sim. A Kimberly pediu uma indicação para você. Se você pode falar sobre alguns filmes de animação. Filmes de animação. Kimberly, é engraçado porque às vezes minha esposa briga comigo, porque toda vez que eu indico um filme, eu sempre vejo animações. Então eu tenho milhares de animações para indicar. Eu indico... animações da Pixar, né? Não tenho nem o que falar. Você pode assistir. Mas animações menores, que vale muito a pena você prestar atenção, animações brasileiras, inclusive. Irmão do Jorel. Irmão do Jorel é uma animação magnífica, feita por estúdio brasileiro, e você consegue ver a aplicação de tudo isso que eu falei ali dentro. Você tem Animalu, também é uma animação brasileira que vale muito a pena acompanhar. Todos esses estão, inclusive, no Cartoon Network. Tem Osvaldo, passa todos os dias, 1h da tarde no Cartoon Network. É uma animação também 100% brasileira, ela é maravilhosa. Peixonautas é uma animação infantil, mas também é brasileira. Essas animações que eu tô falando que são legais, eu indico para você ver como estudo. Osvaldo, irmão do Jorel, assiste mesmo, porque é muito bom e é extremamente engraçado. Agora, esse Peixonautas é um exemplo que você assiste para estudo, né? Que é uma animação brasileira que é legal você pegar como referência. Agora, animações do exterior, existem milhares. Acompanhe os estúdios da Pixar e acompanhe os estúdios da DreamWorks. Elas são as animações que você consegue ver, assim, o nível de qualidade absurdo, né? O nível de qualidade na animação mesmo, na animação, na pós-produção, extremamente absurdo. Maravilha, muitas dicas. E que bom que a gente tem também muitos exemplos brasileiros, né? O Brasil manda bem nessa área, né? Demais. A gente teve até uma conversa com... me esqueci, foram tantos eventos, mas teve um evento que a gente conversou e a pessoa falou assim, olha, foi sobre o Matte Painting com o Luiz Dourado, que é professor aqui na EBAC também, que tem o curso. E aí tava o Rafael Casagrande, que é o outro professor do curso, e ele falou, eu vou fazer um desafio para vocês. Olhem todos os créditos dos filmes que vocês estão assistindo, e eu duvido que vocês não encontrem um nome brasileiro entre todos os créditos. Porque sempre tem profissional daqui lá, né? É incrível, cara. Eu tenho certeza que quem tá escutando, você pode não jogar, mas você conhece um cara chamado Rafael, você conhece um personagem chamado Kratos, que é de God of War. Porque você não joga, mas é um jogo extremamente difundido, Deus da Guerra. O personagem daquele jogo foi feito por um brasileiro, o Kratos, o personagem principal, pelo Rafael Grassetti. O brasileiro está assim, a parte artística do brasileiro é aflorada e é valorizada no mundo inteiro. Isso é genial. Maravilha. Bom, gente, o nosso tempo está quase se esgotando. Eu tenho uma última pergunta aqui para o Luiz. E se vocês quiserem mandar mais alguma no chat, esse é o momento, tá bom? Queria que você, Luiz, compartilhasse um pouquinho com a gente alguns trabalhos que você considera interessantes, que foram feitos utilizando o After. Então, como tem muito trabalho, né? É bem complicado a gente olhar e falar, não, existe esse, existe aquele outro. Mas um que eu gostaria de dar bastante destaque, inclusive, são esses brasileiros que eu havia falado. Como é que eu consigo trocar o link do vídeo? Porque eu cliquei aqui... Clica de novo ali no YouTube. Tem aqui o fechar, né? Ótimo, achei. Conseguiu? Então, existe eu consegui fechar aqui. Existe uma animação que é da Animalu, e este é um dos exemplos que eu gostaria muito de mostrar. Esse daqui é um exemplo. Gravando! Oi, gente! Eu sou Animalu, eu sou digital influencer, sou também modelo, Porque você precisa entrar no Cartoon. Na verdade, eu que precisa! Prestem atenção no movimento da personagem, como o movimento dela é fluido. Você não vê aquele movimento estilo... vamos lá, se você assiste anime, estilo Dragon Ball, onde você tem uma mão aqui, depois outra mão aqui, e isso acontece muito rápido para você não notar isso. O movimento dela é quase uma dança. Isso por quê? Porque foi feito no After Effects. Né? Porque ele utiliza essa técnica de motion que a gente fala, que é de um ponto e para outro, igual aquela mão que eu fiz dando tchau. Quando você olha a embocadura dela, ela fazendo... Você consegue ver essa fluidez da boca abrindo, e não é ela fechada e de repente aberta.
Isso também é feito no After Effects, porque eu tenho essa fluidez de eu poder abrir esse elemento e fechar esse elemento. Então esse é um exemplo que eu acho muito legal de mostrar. Essa foi péssima, maluco. Tem muita coisa pra mostrar. Se liga. Eu sei trabalhar em equipe. Calma aqui ainda, tá? Sou finíssima. Eu sou bem cientezinha. Eu sou uma ótima ouvinte. E acima de tudo. Então, esse é um exemplo que eu gostaria de mostrar, principalmente porque mostra a ideia de animação. E eu acho que com relação à pós-produção, eu posso até mostrar aqui, mas seria redundante, porque a gente tem Avengers, a gente tem qualquer filme de super-herói, qualquer filme que possui esses efeitos de deixar mais escuro. Se você for ver Um Lugar Silencioso, o filme ele tem uma tonalidade mais escura, uma tonalidade mais pastel. É feito através de pós-produção. Então você utiliza After Effects. A animação é mais difícil de você achar qual utiliza necessariamente esse software. Essa é uma que eu sei que utiliza. Mas qualquer... Luiz? Acho que a gente travou. Vamos esperar ele. Você tá me escutando? O meu tá dando uma... Agora eu tô te ouvindo. Voltamos. Estava falando das animações, estava falando dos filmes de herói, e aí parou. Mas era isso. Mostrar a animação é mais difícil de achar uma animação que necessariamente usa o After, porque pode usar outros softwares, né? Essa é uma que eu queria mostrar como referência, mas seria até redundante eu ficar mostrando aqui, porque todo filme utiliza. Se eu colocar qualquer filme de herói, ele acaba utilizando essa ferramenta. De novo, não só essa ferramenta, mas é uma ferramenta utilizada. Certeza que em algum processo, alguma coisa, é uma ferramenta utilizada, né? Inserir os elementos, fazer a composição. Se você olha Senhor dos Anéis para criar aquela composição de fundo, é uma ferramenta utilizada, né? Então, a gente ficaria muito tempo, mostraria milhares de filmes para poder olhar e falar, ó, isso daí foi utilizado. Só que existem, claro, filmes mais específicos. Não sei se vocês conhecem a técnica chamada de stop motion, né? O stop motion, ele é aquela ideia de onde eu trabalho com massinha. E isso também é um estilo diferente, mas esse tipo de vídeo e esse tipo de animação, ele acaba utilizando também do After Effects. Por que ele acaba utilizando também do After Effects? Porque eu preciso trabalhar com pós-produção depois de lidar com a animação pronta, depois de lidar com cada foto de cada momento. Então, olha só. Meu nome é Cubo. O que mais fácil é cuidar da minha mãe. Como era o papai? Ele era igual a você. Forte e muito bonito. Mãe, eu uso magia pra contar histórias. Se precisam... Aqui, a animação do personagem não é feita no After. Ele é feito manualmente com a massinha. Mas essa sombra, essa iluminação, esse efeito mais... a intensidade de cor, esses pequenos elementos aqui, de brilho, eles inserem isso no After Effects. A pós-produção em cima depois dessa filmagem. Muitas vezes eles fazem o quê? Eles tiram foto de personagens separados e depois eles montam a composição dos personagens juntos. Eles podem trabalhar dessa forma. Então, trabalhar com stop motion, você também tem a pós-produção que acaba entrando no After Effects. Maravilha. A Kimberly perguntou se você assistiu Com Amor Van Gogh. Por esse nome, eu não lembro. Com Amor Van Gogh, é uma animação muito interessante que trabalha a estética do Van Gogh, né? Eu li sobre, vi, mas eu não assisti. E isso é After Effects. Isso aqui é o que a gente chama de rotoscopia. A rotoscopia é quando você aplica esse efeito em cima do vídeo todo, esse efeito de pintura. E aí, ele foi feito em cima do vídeo original, né? Tem o vídeo e você aplica esse efeito de pintura para ficar com esses traços e tudo. Isso é rotoscopia. E deixa extremamente interessante. Aquilo dali, sem o After Effects, é impossível de fazer. Softwares igual ao After Effects, tá? Não falo só o After Effects. Mas sem um software de pós-produção é algo para se fazer assim de maneira impensável. Maravilha. É isso? Tem mais algum?
Tem o Love and Vincent. É o Tô mesmo, vendo, acho que é o nome em inglês. não, existem vários outros, mas todos abordam sempre o mesmo tema, né? Tem animações que podem utilizar, então Animalu é um, tem o Cubo, tem o próprio Coraline, que também é um stop motion, e aí de filme, bem, milhares de filmes. É. Assiste The Lorax, que é um filme antigo, mas utiliza bastante desses efeitos. Bom, então o pessoal hoje já vai sair com várias dicas para entrar na Netflix ou também ir procurando, né? Que consegue achar online também para ir já começar estudando, né? Bom, gente, é isso. Então, para aproveitar ainda mais essas dicas dadas pelo Luiz, a melhor opção é se inscrever no nosso curso online de After Effects aqui na EBAC. Eu vou compartilhar com vocês rapidamente como que é o funcionamento do nosso curso, tá? Só um minutinho aqui. Eu vou explicar como que é o funcionamento. Normalmente as pessoas têm dúvida em relação a isso. Então, o nosso curso ele é online, então ele é estruturado em videoaulas que são detalhadas e tem fácil entendimento. Então você pode acompanhar ela pelo seu computador, pelo tablet ou celular, no momento que você achar mais propício, tá? Você vai desenvolver, então, várias atividades práticas, como eu já disse algumas vezes hoje, em todos os módulos, mas sempre dentro do ritmo que é mais apropriado para você, beleza? E recebe todas as correções de trabalhos e feedbacks individualizados dos nossos tutores. Dessa forma, você consegue aprimorar ainda mais, né, as suas produções. E tem mais também. Você encerra o curso desenvolvendo um projeto autoral, né, para consolidar o seu conhecimento adquirido, né, e recebe um certificado EBAC para contar com as próximas oportunidades no mercado de trabalho e também enriquecer o seu portfólio, pegando tudo que você produziu ao longo do curso. Você termina o curso, mas você ainda tem acesso às videoaulas durante 2 anos. Se você quiser revisitar algum material, né, esqueceu alguma coisa, quer rever, quer testar de novo, você tem acesso durante 2 anos a esse curso, o que é muito bacana, beleza? E quem estava ontem também viu essa condição muito incrível que a gente tem também no curso de After Effects. Quem se matricula nele ganha um curso de inglês de 1 mês na IF English Live, tá? Esse curso você tem acesso a 16 níveis totalmente gratuitos. Você faz os testes de nivelamento e recebe um certificado reconhecido internacionalmente no final de cada um desses níveis, certo? E aí já pode pensar na sua carreira internacional também. Aqui está, pela última vez hoje, o nosso desconto exclusivo para o curso de After Effects. Daqui a pouco ele sai do ar. Então clique aí e garanta, tá aqui em cima, nesse botãozinho. E podem ficar tranquilos, tranquilas, que você não vai se matricular, não é um contrato. Se você se inscrever, você só garante o seu desconto, e aí depois você tem um tempinho para pensar, tirar todas as dúvidas que você quiser, talvez olhar outros cursos também que a gente oferece, e tomar sua decisão final, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, aqui a gente tem os nossos contatos, vocês podem mandar e-mail ou ligar para a nossa central. Nossa equipe é sempre muito legal e está sempre a fim de conversar. Nós temos também muito conhecimento sobre todas as áreas dos cursos, então a nossa equipe está sempre pronta para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá certo? Então é isso, gente. Cliquem aí no botãozinho e aproveitem essa oferta exclusiva e imperdível, tá bom? Luiz, foi um prazer nosso encontro, essa aula que você deu pra gente, né? Foi muito bacana. E eu agradeço a você pelo evento e também por ter feito esse curso com tanto carinho e cuidado aqui pra gente. É um prazer ter você como nosso professor aqui na EBAC. Totalmente meu, e agradeço muito a presença de quem ficou aí com a gente, quem acompanhou as perguntas, dicas, e espero que vocês me vejam de maneira um pouco mais automatizada, porque vocês vão ver eu conversando com vocês no curso. Vamos conversar bastante. É isso, valeu, David, Arthur, Kimberly, Esther, pessoal, agradecendo, né? Você está vendo aí, né? Sim, uma boa noite a todos. Então, é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. Perguntaram lá no começo, mas eu vou repetir de novo agora. O vídeo de hoje e de todos os outros encontros dessa maratona e de todas as outras que a gente fez estão disponíveis no nosso YouTube
Daqui uns minutinhos esse já fica, demora uns 15, 20 minutinhos para subir, mas se já quiser rever essa aula incrível de hoje, é só acessar o nosso canal, dar uma curtida lá para você receber as notificações e as novidades. Esse é o nosso último evento do ano, então desejo a todos e todas um Feliz Natal, que 2020 seja um ano melhor para todo mundo, e acompanhe a gente em janeiro, porque nós já estamos preparando uma programação muito bacana, falando sobre carreira, e a gente vai falar também sobre audiovisual, pós-produção, animação, tudo mais, tá certo? A gente já tem uma agenda bem bacana, com pessoas bem legais também, que vão falar com a gente, tá certo? Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Até mais, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.